fale aos nossos corações, é o que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É motivo sempre de muita alegria estar neste lugar, e sempre que temos essa oportunidade é um grande privilégio, né? Ter essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, e a gente sobe sempre aqui com muito temor e tremor, né? Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meus irmãos. Então, gostaria de que você ficasse de pé para fazermos aqui a leitura da palavra, que se encontra em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Verso de número 40. Nós vamos ler até o número 56. Marquinhos, me ajuda aí com o fundo musical. Em nome de Jesus. Tem alguns irmãos folheando, a gente vai esperar. Em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40 até o 56, que diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina.
E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Glória a Jesus. Podeis assentar dando glória a Deus. O texto que nós lemos nessa noite é um texto bem conhecido. E nós temos visto, esses últimos dias, ou nesses últimos meses, alguns irmãos, conhecidos nossos, de nossa congregação, pedindo e clamando oração por alguém. Alguns deles em estado onde só Jesus poderia intervir. E a gente tem testemunhado e presenciado e visto o agir de Deus na vida dessas pessoas, do qual nós temos clamado a Deus. E de um tempo para cá, nas últimas oportunidades que Deus tem me concedido pela sua misericórdia, Ele tem nos instruído, nos direcionado para uma palavra de ânimo. E hoje, Ele me deu uma palavra de cura. E eu creio que Deus fará grandes coisas nessa noite. Mas vamos ao texto. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres que apontam para o poder de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, de quando ele desce ao Jordão para ser batizado, até a sua crucificação, nós vamos ver relatado nas Escrituras 3 vezes Jesus ressuscitando um morto. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo. O milagre da ressurreição da filha de Jairo está registrado nos 3 evangelhos sinóticos: Marcos, Mateus, Lucas. Mas somente Marcos e Lucas se aprofundam e detalham melhor esse acontecimento. Mas vamos adentrar o contexto. Você vai perceber que Jesus, ele está vindo de Decápolis após libertar um homem endemoniado, que causava terror e medo naquela cidade. E quando Jesus liberta aquele homem, todos daquela cidade ficaram pasmos, aterrorizados ao ponto de mandar Jesus ir embora. Jesus então chama os seus discípulos, atravessa o mar da Galileia e chega em Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, é recebido por uma multidão. Jesus chega e é recebido por uma multidão que eu o aguardava. E eis que chega um homem, de nome Jairo. E mesmo que esse texto narre 2 milagres, nós vamos trazer a palavra em cima desse milagre. Vamos ser preciso passar pela mulher do fluxo de sangue, mas vamos destacar a cura da filha de Jairo. E quem era Jairo? Poucas informações temos sobre ele, mas informações muito importantes. Jairo era um dos chefes da sinagoga, ou príncipe da sinagoga.
E essa era uma posição importante e muito honrada. Seu nome, de origem hebraica, significa Javé ilumina. Príncipe da sinagoga. A sinagoga, basicamente, era uma assembleia dos judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e à exposição das Escrituras. A sinagoga era governada por um grupo de anciãos, dos quais um deles era Jairo. Esses anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem na reunião da sinagoga. Eles selecionavam os mestres e os leitores que se ocupariam nas reuniões pela leitura e exposição das Escrituras e aqueles que conduziriam as orações. Então, os principais das sinagogas examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo fosse feito de maneira correta. Então fica claro aqui que Jairo, ele era uma pessoa de grande influência na sociedade, de grandes posses, certo? E quando chegamos no versículo de número 41 e 42, diz o seguinte: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Perceba que mesmo Jairo, tendo toda a influência, sendo um homem importante, tendo grandes posses, não foi privado de viver um drama familiar. Não foi privado de viver um drama familiar. Porque a luta, ela não escolhe, ela vem para todos. Seja você importante ou não, seja você bem-sucedido ou não, ela vem. Faz parte nós enfrentarmos lutas durante a caminhada. Muitas das vezes não entendemos o porquê. Não entendemos o trabalhar de Deus e o porquê Ele permite que passemos por certas situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A luta que tu estás enfrentando, não pergunte a Deus o porquê, mas pergunte para qual propósito. Jairo, vendo a sua única filha, uma adolescente que estava à beira da morte, Jairo tomou uma atitude. E vai atrás daquele que era o único que podia resolver a sua causa, Caio. E eu fico imaginando o sofrimento e a angústia daquele pai. De ver a sua filha à beira da morte, enferma e não poder fazer nada. E às vezes nos deparamos com situações ou circunstâncias semelhantes. De um filho ou de uma filha, ou um pai ou uma mãe. Quantas vezes os pais veem seus filhos ali, enfermos,
chorando, e ele diz a seguinte frase: se eu pudesse, trocaria de lugar com ele. Pastor, quem é pai e quem é mãe já sentiu isso? Ah, se eu pudesse trocar de lugar. Com certeza Jairo pensou isso. E eu acho, e eu acredito que Jesus, ele pensou isso a nosso respeito. Só que a diferença é que ele podia e ele fez. Ele não só pensou em tomar o nosso lugar, mas carregou a nossa cruz. Eu acredito que Jesus, ele olhou e disse: ah, se eu pudesse tomar o seu lugar. Só que Jesus, ele podia, e ele fez. E ele tomou a nossa cruz e levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jairo corre para os pés de Jesus e roga que vá até a sua casa, porque tem a sua única filha à beira da morte. E indo Jesus com ele, apertava a multidão. E Jesus, ele foi com a multidão e com Jairo, atender ao clamor e ao pedido daquele homem, daquele pai. Jairo sabia que não tinha muito tempo. Era a sua última tentativa, Caio. Era a sua última tentativa. Não tinha muito tempo. E Jesus era o único que podia curá-la. Versículo de número 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Jesus para e pergunta: quem me tocou? E eu fico imaginando Jairo nessa situação. Um homem que estava apressadamente precisando que Jesus fosse o mais urgente possível à sua casa. E agora Jesus para porque alguém o tocou. E a mulher se revela, conta o que aconteceu. E Jesus diz: vai, filha, a tua fé te salvou. Mas por um lado, o que Jairo presencia naquele momento alegrou o seu coração. Por quê? Porque Jairo contemplou um milagre de frente, ao vivo, e ele pôde imaginar de que ele sim pode curar a minha filha. Mas assim que se alegrou, veio a notícia. O texto diz que assim que Jesus terminou de falar com a mulher do fluxo de sangue, chega o príncipe da sinagoga. E diz: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Não incomodes o mestre. Eu fico imaginando que faltou chão para Jairo. As expectativas, a esperança se acabaram. A tua filha está morta.
não incomodes o mestre. Mas Jesus, ele é tão tremendo que ele sempre tem uma palavra. E mesmo Jairo, sendo impactado pelaquela palavra, Jesus diz: não temas. Creia somente e será salva. E sempre que ouço essa palavra, não temas, sempre que ouço Deus falar essa palavra, o meu coração arde. As minhas forças são renovadas. Porque aquele que diz, não temas, é alguém que tem a certeza da vitória. Aquele que diz, não temas, é alguém que tem a certeza da vitória. E sabe por que Jesus disse, não temas? Porque a última palavra é a dele. Porque a última palavra é a dele. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não temas diante das circunstâncias. Não importa o que disseram ou qual notícia te trouxeram. A última palavra é a do Senhor. E Ele te diz, não temas, creia somente. E isso me fez lembrar quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. E quando ele tem a notícia de que Lázaro morreu, que ele vai ao encontro de Marta e de Maria, conversando com Marta, se não me engano, Marta diz o seguinte, olha, Senhor, se tu tivesse chegado a tempo, Lázaro não teria morrido. E ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus. E quando chega diante do túmulo, que ele pede para remover a pedra, ela disse, Senhor, já cheira mal. 4 dias havia que Lázaro tinha morrido. Aí Jesus diz, não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Por que então está o teu coração aflito? Por causa desta enfermidade. Por causa desta luta. Por causa dessa circunstância. Não disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus, e que a última palavra é do Senhor. A luta que tu estás enfrentando não está perdida. Ainda que tenham dito, não tem mais jeito. A última palavra é do Senhor. Não temas. Não temas. E Jesus continuou a caminhada até a casa de Jairo. E quando chegou lá, conforme costume da época, o sepultamento ocorria imediatamente após a morte. Quando Jesus chega com os discípulos, com Jairo, já tem uma multidão aglomerada dentro da casa de Jairo, que choravam e pranteavam.
No verso 52 disse: todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aqueles que estavam presentes riram de Jesus, porque todos já tinham testificado de que a jovem já tinha morrido. Era impossível que aquela mulher ou que aquela criança estivesse viva ou dormindo. A declaração de Jesus dizendo que a menina dorme era uma revelação do acontecimento extraordinário que estaria por vir. Jesus já estava revelando que ela viveria. Por isso ele questionou as pessoas que choravam: não chorais, pois não está morta, mas dorme. Aos olhos humanos, aquela era uma ocasião de lamento e de tristeza, mas para Jesus era uma ocasião de grande júbilo e alegria e contentamento. Porque ela não está morta, mas dorme. A tua causa não está perdida. Não está perdida. Não está morta, mas dorme. E aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Chegou naquele lugar, Joshua. Aquele que era a ressurreição e a vida chegou na casa de Jairo. A filha de Jairo despertaria da morte como alguém que desperta de um breve cochilo. Deus é quem dá a última palavra. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis. Não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Eu sei que as circunstâncias, eu sei que momentos difíceis que vêm em nossas vidas, e que algumas vezes nos desanima, nos entristece, mas temos um Deus que pode todas as coisas, e que não há nada, Alexandre, impossível ou difícil para Ele. Deus tem uma palavra de cura. Deus tem uma palavra de esperança. Deus tem uma palavra de vitória. Fique de pé no nome de Jesus. Jairo, como aquela mulher do fluxo de sangue, provavelmente tentou de todas as formas humanas alcançar a cura. A do fluxo de sangue gastou todos os seus bens.
Jairo, com toda a sua influência, com todos os seus bens, também não conseguiu a cura para a sua filha. Mas entendeu que havia um Deus que podia. E é nessas horas que Deus começa a trabalhar. É quando não há mais possibilidades humanas. É quando não existem mais possibilidades. É quando não está favorável. É que Deus entra com a sua providência. Não temas. Não temas. Creia no milagre. Me ajuda aí, Luana. Vamos louvar ao Senhor. E eu quero fazer um convite. Você que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, que as circunstâncias têm te feito desanimar e pensar em voltar atrás, porque palavras foram ditas de que não é mais possível, de que não tem mais jeito para o teu filho, de que não tem mais solução para a tua filha, de que não há mais cura. Mas a última palavra é do Senhor, e eu te convido porque eu desejo ansiosamente orar por você. Me escutas quando clamo. Adore ao Senhor.